Começando aqui, temos a visão geral sobre tanto a inteligência artificial generativa e os processos de automação. Quando a gente fala de automação, é muito comum também a gente falar de integrações. Então, esse processo de automação, ele é uma continuidade que a gente precisa entender, porque ela ainda é uma abstração, ela está no ar, ela não tem uma definição completa de fluxos de automação, ela ainda é uma questão muito ambígua, porque ela foi colocada no mercado utilizando a IA generativa agora, né? Então ainda estamos vendo o que para de pé. E a indústria está se encarregando de fazer isso, criando sistemas que atendam às dinâmicas de conteúdo, dinâmicas de uso dos clientes. Então, por isso está acontecendo de muitas ferramentas, inclusive ferramentas que eu já usei, que achava sensacional, mas que eram de nicho, infelizmente ruíram, né? Ou seja, caíram em desuso e a ferramenta ou a startup que geria a ferramenta faliu, né? E parou de oferecer e disponibilizar ela na nuvem ou qualquer framework, ou deixou de abrir o código, todas essas coisas. Então, assim, passando já nesse ponto, a gente tem exatamente esses processos de entender como é que a inteligência artificial ela evoluiu e trouxe à tona uma diversidade de soluções que fomos implementando dentro da nossa cadeia produtiva, né, no decorrer do tempo. Inicialmente, elas foram desenvolvidas dentro do campo acadêmico, para solução na parte de resolução matemática e matemática complexa, vetoriais e campos de estudos na parte de estatística, matemática computacional, essas coisas. E ela saiu desse meio exatamente com um meio funcional. Ela já tinha, com a evolução dos algoritmos, que foi a primeira jornada que tivemos, algoritmos é uma receita de bolo, basicamente. Assim, grosseiramente, seria uma receita de bolo. Então, ele segue um padrão de atividades e tarefas que são programadas literalmente linha a linha, código a código, elas fazem interações entre si, alguns cálculos e geram um resultado. Então, o processo ali na década de 1950 a 1960, onde foram os primórdios, não necessariamente do desenvolvimento da inteligência artificial, foi desenvolvido um pouco antes, mas o uso dela já chegou exatamente por aí, quando ela já estava sendo usada para fazer cálculos matemáticos e estatísticos, desde da parte de construção de prédios, cálculos estruturais, a matemática envolvida na arquitetura, tudo isso já estava sendo envolvido. Ainda nessa época, surgiram os primeiros modelos de planilha, né? O Excel, essas coisas, dentro do ambiente aí. Excel foi um pouquinho mais tarde ali, mas já abriu espaço para uma grande quantidade de outras pesquisas, de outros entendimentos sobre o uso dessas inteligências artificiais ainda funcionais, e a gente passou por essa era do funcional. Nesse momento, passei. Nessa era funcional, ela era literalmente forma-função. Ela tinha um jeito, era formatada para alguma coisa, para resolver aquela coisa específica. Era um pacote de conteúdo específico. Já na década de 70, já tivemos uma evolução, tivemos um processo em que ela passou para sistemas especializados, que ela já conseguia interagir, ao invés de um único código, resolver uma única coisa, ela já conseguia interagir com outros sistemas. Aí é onde começa a falarmos de integrações. Ela interagindo com novos sistemas, a gente tinha sistemas financeiros mais robustos, né? Embora a matemática financeira ela seja primordial, ela seja básica, com operações até simples, né? Mas o volume e a escala disso é o que ganha proporção, porque exigia velocidade tanto dos matemáticos envolvidos, estatísticos envolvidos, quanto a velocidade de consumo daqueles produtos financeiros. Então, era muito bom calcular o risco, por exemplo, de um empréstimo, essas coisas. Isso foi incorporado pelos bancos desde a década de 70 e assim em diante. Então, esses sistemas eles começaram a ser mais especializados. E com essa especialização, ela
já veio uma outra implementação, que foi os testes da emulação do raciocínio humano. Foi aqui que começou o desafio, entenderem o desafio de o que a gente precisa, como cientistas, como pesquisadores, como desenvolvedores desse ecossistema da inteligência artificial, o que a gente precisa para realizar tarefas que humanos realizam. E, dentre as primeiras tarefas, surgiram os desafios computacionais de jogos, né? Então, acho que todo mundo lembra o desafio de Kasparov, onde ele perdeu para a máquina pela primeira vez. Ele testou a máquina várias e várias vezes, e hoje, por exemplo, Kasparov continua falando que é um outro nível, é um outro tipo de jogo que essas máquinas hoje inventaram, né? Hoje tem máquinas como Stockfish, que é um dos computadores especializados nessa área, e ele consegue fazer jogadas que um humano não conseguiria. Enquanto o maior rating humano, rating é a forma de medir o ranking de senioridade e, digamos, genialidade nas jogadas dos enxadristas, o maior rating humano chega a 2.300, 2.600, está chegando agora a 2.700. As máquinas estão chegando a 3.500, já beirando aí 3.600. Então é brutal, é colossal o salto e a evolução que tivemos nessas máquinas especializadas. Já passando aqui muito rapidamente, dos anos 90 aos anos 2000, o que surgiu foram os sistemas de machine learning e processos de open source, ou seja, muitas pessoas já podiam estudar esses assuntos, e não apenas o pessoal especializado no assunto, porque agora já estava tudo muito mais mastigado, e a matemática envolvida era uma matemática que conseguia ser replicada e copiada de maneira assistiva, né? Então, isso foi o momento onde tudo ganhou escala. Entrou o momento da Big Data, entrou o momento do aprendizado de máquinas a partir de reforços e novos métodos e técnicas que vieram a surgir. Isso fez o degrau e fez a base para chegarmos aonde chegamos agora, que foi a evolução com Deep Learning, né, nessa última década, a evolução com Deep Learning, que é uma evolução do Machine Learning, que ela entende padrões sutis, e a partir desses padrões sutis se utiliza, o que se utiliza nos transformadores, que é o método usado nas IAs generativas, né? Então, para concluir, é basicamente esse processo onde nós fomos evoluindo no grau de escala e necessidade, é que fomos entendendo como essas coisas, digamos, abstratas à primeira instância, foram chegando, foram se estabelecendo, foram mostrando resultados, e a gente foi entendendo como processar elas no nosso mundo real, não apenas no virtual. Isso foi ganhando uso, foi ganhando escala, e hoje estamos aqui utilizando uma inteligência artificial generativa, que ela se destaca das outras, porque as outras são algorítmicas. Basicamente, elas seguem uma receita de bolo e entregam um resultado previsível, em uma escala e uma ordem linear. A inteligência artificial generativa, ela simula o comportamento humano, e dessa forma ela consegue fazer uma criação sintética. Eu uso esse termo com muito cuidado, porque no final das contas são cálculos. Ainda não existe uma genuína criação, ainda não existe um raciocínio genuíno, pelo menos não ainda. Promete-se para o futuro breve, mas as coisas ainda... A gente brinca, inclusive tem artigos falando sobre o assunto, em que a inteligência artificial ela é um papagaio estocástico, ou seja, ela repete palavras em que ela foi treinada, ela não consegue inventar nada fora do grupo de dados com o qual ela foi treinada. Então, se você quer especializar ela nos seus documentos, nos seus dados, nas suas interações especializadas, você pode treinar ela com um texto, com um livro, obviamente tendo propriedade dele, para que você consiga imputar e fazer perguntas dele dentro de um espectro. Isso é treinar dados. Passando, a gente já entra um pouquinho no conceito, né, entender como é que funciona a inteligência artificial generativa. Esse conceito, ele funciona, deixa eu pegar a minha colinha aqui. O conceito de inteligência artificial generativa, ele é
primeiro, ele não é tão abrangente ainda. Ele tem algumas limitações. E o que acontece é que ela faz os processos que a gente hoje reconhece, ela é basicamente um sistema de inteligência artificial complexo, que existem camadas e camadas de cálculos, que são os vetores, que são os digamos, neurônios artificiais, e são muitas camadas a depender da técnica que se trata esses dados. E a cada passagem desses dados por uma dessas camadas gera um resultado, e esses resultados são recombinados de maneira estruturada, obviamente que tenha sentido dentro da lógica do que ele cria, e gera o resultado generativo. Então, isso são os transformadores. É um conjunto de redes neurais complexas, muitas vezes muito densas, que processam dados a partir de matrizes de cálculo. Então, se fosse resumir, é basicamente isso. Só que a parte não abstrata da matemática, ela inclui que essa nova inteligência artificial que chegou para nós através da revolução e do chat GPT, que eu achei isso genial, como ele foi apresentado, embalado nesse frame, né, nessa interface visual de um chat. Eu acho que, assim, eu não tenho como provar de fato, mas eu acho que fui um dos primeiros a usar essa inteligência artificial no Brasil, desde 2009, quando ela saiu, ainda no GPT-2, né? Peguei uma credencial emprestada de uma amiga paquistanesa, que é jornalista, que ele só entregava essas credenciais para jornalistas, e ela me deu, durante todo o tempo de uso, ela entregou a conta e a gente usava e batia papo sobre isso. Então, acho que foi muito oportuno entender como é que esses momentos estavam funcionando, e ainda não estava mainstream, ela era totalmente underground, ninguém falava de OpenAI, ChatGPT, essas coisas, só dentro do ambiente acadêmico, né, é o qual hoje estou me especializando. Então, para entender isso tudo, o diferencial dela é que hoje ela consegue gerar texto criativo, obviamente imputado com uma base de dados sólida, gerar textos, imagens, músicas, códigos, e cada vez mais precisamente códigos. Inclusive tem sobre o futuro da IA nesse aspecto, não apenas eu que já observei, mas especialistas em futurismo já falam que os colegas programadores vão ter que se reconfigurar dentro da sua própria profissão, né, para conseguirem se manter dentro desse ambiente, porque cada vez as inteligências artificiais elas estão gerando códigos mais precisos, porém sempre, obviamente, vai precisar da supervisão humana. Seus usos, obviamente, entram desde a parte de automação de conteúdos, ou seja, você conseguir fazer conteúdos em sequência, conteúdos sequenciais de maneira consistente. Dentro da parte criativa, hoje, ela está sendo utilizada dentro das agências de design, tanto na parte de briefing, tanto na parte de concatenação das ideias principais, atribuir pesos e medidas para processos criativos, pensar uma coisa e outra, simular processos de brainstorming ainda mais complexos, né, e assertivos a partir disso, sem se perder. Essas são as questões. Dentro do design gráfico, está seguindo para a criação sintética. Dentro do marketing, está seguindo para automação de processos e fluxos de lançamento e processos criativos voltados para a parte de copyright, para a parte de planejamento e estratégia assertiva, tomada de decisão dentro da área de marketing com dados, está fundindo muito. É por isso que a gente está falando desse processo de automação, e é muito importante a gente entender que o que está acontecendo de legal nesse momento é exatamente isso. A gente está saindo do momento em que a gente só tem uma única conversa com o chat, para um momento que a gente já deu o primeiro passo para escalar isso para fazer com múltiplos agentes. Imagine você trabalhar com uma equipe de 15 agentes. Hoje, ainda, o máximo que se dá para fazer é trabalhar com até 5 agentes sem se perder no processo. Mas imagine que, muito em breve, a gente vai conseguir acionar processos e fluxos de trabalho onde um agente trabalha dentro de um contexto em que ele se permite trabalhar, em que o uso dele vai ser funcional, e também, ao mesmo tempo, se ele sentir, se a máquina, se o orquestrador
né, que é o gerenciador disso, que também é uma IA, entender que precisa ou não de um ou de outro, ou de mais interações, esse gerenciador é que vai fazer isso.